Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 14 de outubro. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Medida provisória do Mais Médicos tranca a pauta do plenário. Veja os destaques das comissões desta semana. Projeto aprovado pelo Senado aumenta a punição para quem participa de rachas no trânsito. Na entrevista desta segunda-feira, a renegociação das dívidas de estados e municípios com a União. E Congresso faz esta manhã sessão solene em homenagem ao centenário de nascimento do poeta Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Está para ser votado no Senado um projeto que muda as regras para a criação de novos municípios. Mas antes, o plenário precisa votar uma medida provisória que tranca a pauta. Quem traz informações ao vivo sobre o assunto é o repórter Ronaldo Martins. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A pauta do plenário está trancada pela medida provisória que cria o programa Mais Médicos. A MP foi aprovada na semana passada, lá na Câmara dos Deputados, com várias mudanças em relação à proposta inicial do governo. Duas das principais alterações foram apoiadas pelo Conselho Federal de Medicina. Os registros profissionais dos médicos estrangeiros vão ser fornecidos pelo Ministério da Saúde e não mais pelos conselhos. Além disso, esses médicos, depois de 3 anos de atuação no país, terão que revalidar os diplomas se quiserem continuar trabalhando. Embora tenha se manifestado contra o programa Mais Médicos, o Conselho de Medicina afirmou que as mudanças feitas na Câmara dos Deputados foram positivas e, por isso, o Conselho defende a aprovação do mesmo texto aqui no Senado. Se a medida provisória for votada, destrancando a pauta, há outros projetos em condição de votação. Um deles estabelece novas regras para a criação de municípios. Há 17 anos, essa atribuição havia sido retirada das Assembleias Legislativas dos Estados. Ela voltaria a ser atribuição das Assembleias. Para a criação de novos municípios, seria necessário o cumprimento de vários critérios, dentre eles a viabilidade econômica e a aprovação de um plebiscito pela população. Uma outra matéria que também pode ser votada é o projeto de decreto legislativo que cancela uma decisão administrativa do Tribunal Superior Eleitoral que mudava o número de deputados, a representação de deputados de vários estados do país. André? Obrigado, Ronaldo. Veja agora os destaques das comissões do Senado para esta semana. Vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que fala conosco direto da redação da rádio. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. Uma das propostas mais importantes que vai ser analisada nas comissões do Senado nesta semana é a PEC do voto aberto. Ela está prevista para ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça, já deveria ter começado a ser votada na última semana, mas como a votação da PEC do orçamento impositivo dominou praticamente todos os trabalhos da comissão, ela acabou adiada para a próxima quarta-feira. A proposta ela acaba com todas as votações secretas nas casas legislativas do país. Ela já passou pela análise da Comissão de Constituição e Justiça, mas como ela recebeu novas emendas durante a análise no plenário, ela precisa voltar para a comissão para que essas emendas sejam analisadas. Já há consenso sobre o voto aberto em processos de cassação de parlamentares. O que está em discussão agora é se deve ser aberto também o voto nas votações de indicações de autoridades e também de vetos presidenciais a projetos aprovados pelo Congresso. O relator, o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, ele apresentou o relatório rejeitando todas essas novas emendas, ou seja, mantendo a posição dele a favor do fim do voto secreto em todas as votações. Uma outra proposta que afeta a vida de muita gente, que vai ser debatida nas comissões, vai ser a proposta que reintroduz o voto impresso a partir das eleições de 2014, que vai ser objeto de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. O voto seria impresso pela própria urna eletrônica e esse comprovante ele seria guardado e depois, no caso de ser preciso ser feita uma auditoria, ele seria resgatado para a conferência dos votos. E a Comissão de Educação vai promover um debate sobre o Plano Nacional de Educação, que vai programar os investimentos na área para os próximos 10 anos. E depois vota projetos como o que prevê qualificação profissional para os beneficiários do FIES. André. Obrigado, Roberto. Um projeto aprovado pelo Senado aumenta a punição para quem participa de pegas no trânsito.
Os especialistas acham que a medida pode ajudar a diminuir a violência. Mais de 40 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito no país. 6 pessoas morreram e uma ficou ferida nesse acidente em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Segundo a polícia, 2 veículos participavam de um pega. Um deles saiu da pista, atravessou a calçada e atingiu os jovens que tinham entre 13 e 20 anos de idade. Acidentes assim acontecem toda semana no Brasil. Só aqui no Distrito Federal, por exemplo, nos primeiros 7 meses deste ano, 40 motoristas foram autuados por participar de rachas em vias públicas. Uma proposta aprovada no Senado aumenta a pena não só para quem participa de pegas, mas também para o motorista que faz ultrapassagens perigosas e manobras arriscadas, como cavalo de pau. O projeto altera o Código Brasileiro de Trânsito, que é de 1997. Atualmente, quem é flagrado participando de um racha tem que pagar multa de R$ 574. Pela nova proposta, o motorista vai pagar quase R$ 2.000. E se ele repetir a infração no período de 12 meses, a multa dobra. O primeiro passo é mexer no bolso. Mexer com multas mais severas, mexer com e o cumprimento até das leis que estão hoje tão desacreditadas no nosso país. É lamentável o que está acontecendo. Eu sou indignado com esse tipo de conduta criminosa. Para este especialista, as leis de trânsito brasileiras ainda são muito brandas. Na Bélgica, por exemplo, um motorista flagrado participando de um racha paga uma multa equivalente a R$ 9.000. Márcio de Andrade acredita que a proposta aprovada pelo Senado é um avanço, desde que a fiscalização seja efetiva. As pessoas têm aquele sério problema de achar que a lei não vai pegar. Mas colocando em prática, a fiscalização estando afinco, estando nas ruas, punindo o condutor infrator, aí sim, aí ela resolve, aí ela tem o seu êxito como deveria ser. A proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados deve votar esta semana o projeto que renegocia as dívidas de estados e municípios com a União. Esse é o tema da nossa entrevista desta segunda-feira. O governo já sinalizou que aceita trocar o indexador da dívida de estados e municípios com a União, o que poderá facilitar a aprovação do projeto na Câmara e no Senado. Quem conversa com a gente sobre essa proposta é o consultor do Senado, Josué Pellegrini. Bom dia, Josué. Bom dia, Dinalva. Basicamente, o que é essa proposta? Essa proposta ela tem 2 aspectos importantes. O primeiro é a possibilidade de um desconto do saldo devedor da dívida dos estados e municípios em função do recálculo com base na taxa Selic. Se esse recálculo resultar um saldo superior ao que de fato ocorreu em 31 de dezembro de 2012, essa diferença será dada na forma de um desconto para os estados e municípios que se beneficiarem dessa diferença. E isso realmente pode aliviar a situação dos municípios, dos estados e municípios? Depende muito da situação de cada contrato, né? Contratos que foram feitos com um juro mais elevado, de 7,5% e principalmente de 9%, terão uma probabilidade maior de ter um desconto no saldo devedor. Especialmente os contratos que foram feitos com 9%, que talvez seja o caso mais dos municípios do que dos estados. Já que poucos estados, basicamente 3 estados, fizeram o refinanciamento com taxa de 7,5%. Agora, São Paulo parece que é o estado que deve ser mais beneficiado com isso. A cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo ela tem características que se adequam mais aos termos em que a negociação está sendo feita, né? Porque a taxa de juros, no caso de São Paulo, é de 9%, que é uma taxa bastante elevada em relação ao dos estados, né? Então, a possibilidade de ter um desconto maior no saldo devedor é realmente mais significativa, né? Mas os municípios também eles podem ser beneficiados, né? Os municípios, em geral, a depender das condições do contrato, especialmente aqueles municípios que fizeram uma negociação com uma taxa de juros de 9%. Né? É importante lembrar também, de novo, um outro aspecto dessa proposta, que é a alteração do indexador a partir de 1º de dezembro de 2013. Não será mais o IGP-DI
e sim IPCA. E ademais, a taxa de juros deixará de ser 6, 7,5% ou 9% e passará a ser 4%. Sob esse aspecto da troca da taxa de juros, o ganho é certeiro para todos os estados e todos os municípios. A troca do GP por IPCA também é interessante, não que o IGP necessariamente será o IPCA será necessariamente menor que o IGP, não tem como prever isso. Mas o IPCA é um indexador muito mais previsível e estável e adequado para esses casos, né? Agora, a CAE, a Comissão de Assuntos Econômicos, criou na semana passada uma comissão para retomar essa questão da unificação do ICMS. É uma boa hora para retomar essa discussão? Sim. Essa discussão ocorreu de forma bastante acelerada no primeiro semestre e ela está sendo retomada agora a partir da criação de um grupo formado por senadores, né? Para discutir essa questão da unificação da alíquota estadual do ICMS em 4%. Ok, muito obrigada. Um bom dia. Obrigado. Nesta semana, um dos maiores poetas que o Brasil já teve completaria 100 anos. Escritor, jornalista, diplomata e músico, Vinícius de Moraes será homenageado hoje às 11 horas numa sessão solene do Congresso Nacional. Um violão, um copo de uísque e amigos, muitos amigos. Vinícius de Moraes era assim, um homem movido pela boemia. Em 66 anos de vida, foram mais de 400 poemas, reunidos em 12 livros. Mas ele também escreveu crônicas, peças de teatro, letras de música e até críticas de cinema. Como define o ator e amigo Joel Barcelos, Vinícius era um homem plural, que se dividia entre a arte, o jornalismo e a carreira diplomática. O Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto, dizia que o Vinícius é uma coisa múltipla, ele não é único, senão ele seria Vinícius de Moral. Ele era Vinícius de Moraes. Ele nasceu há 100 anos, no dia 19 de outubro de 1913. Na certidão de nascimento, Marcos Vinícius da Cruz e Melo Moraes. Mas ele se livrou de toda a pompa do sobrenome para se tornar simplesmente Vinícius, o poetinha, apelido carinhoso dado pelo parceiro de música e de copo Tom Jobim. Abre todas as portas do coração. O Vinícius me ensinou muita coisa assim da vida, me ensinou. Eu disse, poxa, Vinícius, eu estou aprendendo tanto com você. Ele me disse, não, Tonzinho, eu é que aprendo com você. Vinícius amava as mulheres, eternas fontes de inspiração. Foram 9 casamentos. Quando uma mulher não dava mais paixão para Vinícius trocava de mulher com uma facilidade. Não é verdade, não era com facilidade. Enquanto não houvesse uma outra que despertasse nele... Hoje em dia se chama muito tesão. Vinícius teve 5 filhos. A neta, Mariana de Moraes, é atriz e cantora. Nessa entrevista ao programa Espaço Cultural da TV Senado, ela destaca o legado do avô. Todo o prestígio que ele tinha como poeta, como dentro da carreira dele no Itamaraty, ele usou isso para promover grandes artistas e outros menores até. Em 1968, a ditadura militar obrigou Vinícius de Moraes a se aposentar e interrompeu a trajetória do diplomata no Itamaraty. A reabilitação só veio 40 anos depois, quando o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que promoveu o poeta ao cargo de ministro de primeira classe, o equivalente a embaixador. A bailarina Gisele Santoro foi amiga de Vinícius. Quando se casou com o pianista Oscar Castro Neves, ela teve o poeta como padrinho. E não esquece as festas que Vinícius promovia no Rio de Janeiro, com direito a convidados ilustres. O Vinícius telefonou e disse, Casinho, vem com o pessoal para cá, para tocar, porque está aqui em casa o Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir e eles querem ouvir um pouquinho de música brasileira.
E lá fomos nós. O pianista Renato Vasconcelos é professor da Universidade de Brasília e, para a orquestra do Teatro Nacional, escreveu arranjos para músicas de Vinícius, um compositor que transita entre o clássico e o popular. Essa é a grande dualidade do Vinícius. Toda a erudição dele e, ao mesmo tempo, uma alma boêmia que captou a vida dos bares e da noite carioca, né? Ai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.